Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e os impactos que elas irão causar nos seus investimentos. E para esse giro, vamos falar a respeito da trégua que os Estados Unidos fez em relação à China sobre as altas tarifas que foram impostas alguns meses atrás. E eu vou trazer para você também 3 resultados de 3 grandes instituições financeiras aqui do Brasil para esse primeiro trimestre de 2025. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Agora, para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar falando então em relação à trégua que os Estados Unidos fez em relação à China, em relação às tarifas que um país acabou colocando em relação ao outro, e essas tarifas vão acabar sendo reduzidas de maneira temporária ao longo de 90 dias, para que ambos os países, para que ambos os líderes, Donald Trump e Xi Jinping, consigam chegar num acordo para que essas tarifas sejam reduzidas. E para você que não se recorda, alguns meses atrás, ambos os países foram escalando como se fosse uma briga e uma discussão entre as tarifas que um país ia acabar colocando em relação ao outro. Mas, ao longo desse período de 90 dias, essas tarifas serão reduzidas da seguinte forma. Os Estados Unidos, hoje, tem uma tarifa em relação às importações chinesas de 145% e esse valor irá cair para apenas 30%. Já a China tem uma taxação em relação aos produtos norte-americanos de 125% e esse valor será reduzido para apenas 10%. E cabe destacar que o Donald Trump chegou a afirmar que se por algum motivo eles não chegarem a nenhum acordo dentro desse prazo de 90 dias, após esse vencimento, após essa data em específico, as tarifas não vão voltar para o patamar de 145%, porque na prática acaba sendo uma taxa muito inviável, que torna inviável completamente de fato existir qualquer tipo de negociação entre ambos os países. E qual que é o impacto prático dessa decisão, dessa trégua em relação à China e os Estados Unidos sobre as tarifas? O primeiro impacto acaba sendo muito positivo do ponto de vista da Bolsa de Valores, porque agora nós temos uma incerteza menor, ou seja, a gente sabe que ambos os países estão de fato interessados em renegociar essas tarifas e, querendo ou não, para quem já estava acostumado com o primeiro mandato do Donald Trump, sabe que ele simplesmente coloca tarifas absurdas em relação aos outros países para que ele tenha, de certa forma, um poder de negociação, um poder de barganha. E você pode ter observado que ao longo dessa semana, tanto o índice Bovespa quanto o índice norte-americano acabaram conseguindo ter uma boa rentabilidade justamente por conta dessa redução de incerteza, já que os países combinaram em fazer uma trégua e de fato abrirem negociação. O segundo ponto positivo é que agora existe um menor risco de estagflação nos Estados Unidos. E o que é estagflação? É um cenário onde a economia fica estagnada e existe uma alta inflação. E pelo fato dessas tarifas terem sido reduzidas, naturalmente, o preço dos produtos norte-americanos que tem, de certa forma, alguma matéria-prima vindo da China não vão acabar aumentando, o que vai, na prática, incentivar a movimentação econômica dos Estados Unidos e também não vai fazer que, de maneira repentina, o preço de alguns produtos aumentem, porque agora essas tarifas foram totalmente reduzidas. Então, se você investe nos Estados Unidos, principalmente no índice S&P 500, através de uma corretora brasileira pelo ativo IVVB11 ou diretamente numa corretora norte-americana, você vai acabar se saindo beneficiado com toda certeza. Além disso, todas as empresas exportadoras que fazem comércio do caminho Estados Unidos para a China ou do caminho oposto, China para os Estados Unidos, vão acabar se beneficiando. E algumas empresas grandes, como por exemplo a Apple e a Nvidia, que tem uma boa parte da sua tecnologia vindo da China, vão acabar se beneficiando desse tipo de negociação, porque anteriormente, com essas tarifas absurdas, com toda certeza eles já estavam pensando em alterar o local da fabricação dos seus produtos, porque na prática essas taxas absurdas tornavam inviável qualquer tipo de produto sendo produzido na China indo para os Estados Unidos, e eu tenho certeza que elas também ficaram muito contentes com essa abertura de negociação. Agora podemos partir para o resultado das 3 grandes instituições financeiras que eu tinha mencionado no início do vídeo, e vamos começar com os resultados do Banco do Brasil, que foram bem negativos nesse primeiro trimestre de 2025, e como você pode estar vendo, isso fez com que as suas ações acabassem despencando 12,7% e que fez com que alguns analistas rebaixassem a recomendação de compra do ativo. E vamos agora olhar para, de fato, os resultados, onde a gente vai conseguir verificar na prática onde que aconteceu essa queda de resultado.
Primeiramente, em relação ao lucro líquido ajustado, que saiu de 9,3 bilhões do primeiro trimestre de 2024 para 7,3 bilhões nesse primeiro trimestre de 2025, uma redução de 20,7%. E quando a gente olha para o lucro líquido contábil, existiu também uma queda bastante grande, saindo de 8,7 bilhões para 6,7 bilhões, uma redução de 22,9%. Outro dado negativo foi a margem financeira bruta, que teve uma redução de 7,2%, e dois outros pontos bem negativos estão atrelados também à parte do aumento de despesas. Então a gente consegue perceber que o custo do crédito da empresa cresceu 18,9%, o que é um dado bastante negativo, porque o custo do crédito aumentou e ainda assim o lucro acabou diminuindo bastante, então ela acabou se dando muito mal desse ponto de vista, e também as despesas administrativas, que saíram de 8,8 bilhões para 9,4 bilhões, um crescimento de 7%, um dado bastante negativo em relação aos resultados do Banco do Brasil. E a gente pode estar percebendo aqui 3 outros dados que demonstram que a empresa teve um resultado ruim. O primeiro dado é o ROA, que é o retorno sobre ativos, que mede a relação entre o lucro da empresa e o ativo total que ela finalizou aquele trimestre. E a gente pode verificar que esse valor caiu de 1,7% para 1,2%. Então a empresa se tornou menos rentável. E o segundo dado que também demonstra esse dado de que a empresa se tornou menos rentável é o indicador ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que mede a relação entre o lucro da empresa em comparação ao seu patrimônio líquido, que saiu de 21,7% para 16,7%, uma redução bastante significativa, e o único dado positivo que a gente consegue observar através desses múltiplos de mercado é o índice de eficiência, que subiu dos 25,9% para 26,5%, mas esse é o único dado que a gente conseguiu observar a partir dos resultados gerais, que foram positivos para a empresa. E agora, fazendo uma avaliação geral em relação aos resultados do Banco do Brasil, fica claro que os resultados foram ruins e a consequência disso foi que as suas ações se desvalorizaram bastante. O mercado não estava esperando uma queda tão brusca do seu lucro, e você pode estar observando que do dia 15 de maio para o dia 16 de maio, as suas ações se desvalorizaram 12,69%, principalmente por conta da inadimplência que veio dentro do agronegócio. Para você que não sabe, a principal parte da carteira de crédito do Banco do Brasil vem através do agronegócio, e como ele está com uma certa dificuldade, a inadimplência aumentou, fazendo com que o lucro do Banco do Brasil acabasse reduzindo bastante. Agora, se você investe na empresa ou estava pensando em investir pensando no longo prazo, pode ter certeza que foi aberta uma grande oportunidade, porque agora você pode comprar a mesma empresa, só que agora com um desconto bastante relevante, com essa queda de 12%. Então, se você está pensando a longo prazo, 10, 20, 30 anos, com certeza você tem uma boa oportunidade que foi aberta agora. Agora vamos falar sobre a segunda grande instituição financeira, e eu estou falando do Banco BTG Pactual, que começou as suas operações há muitos anos atrás, principalmente atrelado ao mercado de investimentos, mas hoje também tem uma receita muito relevante vindo do mercado de varejo. E vamos olhar agora para o primeiro dado da empresa, que é o seu resultado da sua receita. E como você pode estar observando, a empresa conseguiu apresentar um excelente crescimento, saindo de 5,8 bilhões de reais para 6,8 bilhões em relação ao primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, um crescimento da receita de 1 bilhão de reais de um ano para o outro, comparando evidentemente o mesmo período. O próximo dado que nós temos é em relação ao lucro líquido ajustado da companhia, que saiu de 2,8 bilhões de reais para 3,3 bilhões de reais, um crescimento bastante significativo. E o próximo dado é em relação ao patrimônio líquido, que também conseguiu crescer, saindo de 51,9 bilhões de reais para quase 60 bilhões de reais. E o ROI, que na prática é o retorno sobre o patrimônio líquido médio daquele trimestre em específico, também apresentou um crescimento, saindo de 22,8% para 23,2%, e esse dado também já vinha apresentando crescimento ao longo dos trimestres anteriores. Então, no quarto trimestre de 2024, que é justamente o último resultado antes desse que foi divulgado, também ela conseguiu crescer, saindo de 23% para 23,2%. E nós temos aqui também um dado um pouco mais detalhado em relação à receita que a empresa conseguiu obter em milhões de reais
em cada um dos segmentos do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. E a gente consegue perceber, dos 6 principais segmentos, que apenas em 2 deles ela apresentou uma desvalorização, uma queda na sua receita. O primeiro segmento que apresentou uma queda foi o de Investment Banking, mas ele é um segmento pouco representativo dentro da receita geral. Teve uma queda bem grande, 41,9%, mas como eu mencionei, isso não impacta tanto assim, porque tem uma representatividade pequena da empresa. E o outro segmento que apresentou uma queda na sua receita foi o de Sales and Trading, que apresentou uma queda de 4,3%. Esse sim é um segmento que tem bastante representatividade, mas a queda foi muito pequena. Agora, quando a gente olha para os outros 4 segmentos, eles conseguiram crescer absurdamente. Então, o de Corporate Lending e do Business Banking apresentou um crescimento de 34,5%, próximo segmento de Asset Management, que apresentou um crescimento de 28,7%, o Wealth Management e Personal Banking apresentou um crescimento de 19,2%, e por fim, as participações que o BTG Pactual tem, como por exemplo no Banco Pan, apresentaram uma alta de 64,8%, e diferentemente do Banco do Brasil, o BTG Pactual conseguiu apresentar um resultado muito bom. E agora fazendo uma avaliação geral em relação aos resultados do Banco BTG Pactual, como eu mencionei, eles foram muito bons, a empresa conseguiu basicamente crescer em praticamente todas as suas linhas, de receita, de lucro, de um retorno sobre o patrimônio líquido médio, mas o mercado já esperava esses bons resultados e a prova disso é que as suas ações não sofreram nenhum tipo de impacto logo após a divulgação de resultado. Como você pode estar vendo, desde que o resultado foi divulgado, do dia 13 de maio dessa semana até essa última sexta-feira, onde nós tivemos o último dia de abertura do mercado, as suas ações subiram apenas 0,71%, então não foi uma alta tão relevante, até porque o mercado, como eu mencionei, já esperava que a empresa iria apresentar um crescimento alto como esse. E para fechar, para falar em relação ao último banco, nós temos os resultados do Nubank, que é uma empresa brasileira, mas que hoje é listada na Bolsa de Valores de Tecnologia lá dos Estados Unidos. Como você pode estar observando, a empresa conseguiu apresentar um lucro líquido de 557 milhões de dólares nesse primeiro trimestre, uma alta de 74% em um ano. E agora olhando de maneira mais detalhada para outros números em relação ao Nubank, o que a gente consegue observar? Que primeiramente o número de clientes conseguiu apresentar um alto crescimento, saindo de 99 milhões para 118 milhões, comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025. E essa alta na prática representa um crescimento de 19% dentro desse segmento. Um outro dado que também apresentou um crescimento de 19% de um ano para o outro foi a quantidade de clientes ativos, que é o que de fato importa. Não adianta nada o banco ter um cliente que não consegue gerar dinheiro para a instituição financeira, e esse dado também é muito positivo, saindo de 82 milhões de clientes ativos para 98,7 milhões, e a taxa de atividade permaneceu exatamente a mesma, no patamar de 83%. Próximos dados que nós temos são os dados financeiros de fato, onde a gente consegue perceber um crescimento da receita que saiu de 2,3 bilhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares, uma alta de 40%. O lucro bruto da empresa também apresentou uma grande alta, saindo de 1 bilhão de dólares para 1,3 bilhões, uma alta de 32%. E o último dado que eu mencionei agora há pouco é em relação ao crescimento do lucro líquido da empresa, que saiu dos 320 milhões de dólares para 557 milhões, uma alta de 74%. E a gente consegue perceber que, de acordo com o histórico da empresa, já era de certa forma esperado que ela iria apresentar um alto crescimento de novo. Como você pode estar vendo, em 2019, a receita líquida do Nubank era de 612 milhões de dólares. Já no ano de 2024, esse dado da receita subiu para 11,5 bilhões, um crescimento absurdo, e também a empresa parou de dar prejuízo. Então, em 2019, ela teve um prejuízo líquido de 92 milhões de dólares, já em 2024, ela fechou com um lucro líquido de 1,9 bilhões de dólares, e eu acredito que dentro de no máximo 5 anos, o Nubank vai estar chegando num patamar de lucro líquido muito próximo dos grandes bancos, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e também Banco Itaú. E fazendo uma avaliação em relação aos resultados, fica claro que os resultados foram muito positivos, mas assim como foi no caso do BTG Pactual, o mercado também já estava esperando. Ele não ficou assustado positivamente por conta desse crescimento, ele já sabia, isso de certa forma já estava embutido
no preço da ação, e a prova disso é o fato de que as suas ações não sofreram nenhum tipo de movimentação drástica. Como você pode estar vendo, elas apresentaram uma queda de 1,23%, mas isso é algo completamente natural pensando a curto prazo. E um dos fatores que fez com que a empresa crescesse muito e que ela tenha também um alto potencial de crescimento pensando no futuro, mesmo que ela já seja muito grande aqui no Brasil, é o fato dela ter um grande potencial de receita vindo de outros 2 países que ela está começando as suas operações, que no caso é o México e também a Colômbia, como você pode estar vendo os dados, por exemplo, dos depósitos que ela tem em cada um desses países. Então, no Brasil, a empresa tem a quantidade de depósitos de 24,4 bilhões de dólares, no México, 5,4 bilhões e na Colômbia, 1,8 bilhões. Então, ela tem uma avenida de crescimento muito grande vindo desses 2 países. Então, a tendência é que daqui a alguns anos a empresa consiga chegar perto dessas outras grandes instituições que eu mencionei. E agora um recado para você que quer aprender a investir o seu dinheiro no mercado de renda variável e também no mercado de renda fixa e quer um direcionamento um pouco mais claro de como fazer isso. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a investir e analisar bons ativos de uma maneira mais objetiva, para que dessa forma você invista o seu dinheiro com muito mais segurança e tenha um maior potencial de retorno, pensando a longo prazo, pensando na sua liberdade financeira. Para mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender um pouco mais da dinâmica entre a trégua da China e Estados Unidos e teve acesso ao resultado de 3 grandes bancos aqui do Brasil. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.